Olá, homens e mulheres sapiens do canal Vampire Readings. Boa noite. É, Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre livros. Vou chamar aqui Felipe Damo para nos acompanhar. Meu amigo Regis. Um abração, cara. E aí, Damo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Damo? Tudo bem, cara? Tudo certinho. Já dei uma boa noite aqui para os homens e mulheres sapiens que Teu som participam tá meio sempre da cortado nossa aí. live sobre livros. Tudo bem, cara? Hoje a live vai ser legal, né, meu? Tá me ouvindo direitinho aí, Damo? Tá dando uns cortes aí, ainda não tá na nossa qualidade habitual, assim, no nosso A padrão qualidade que a Vampire nossa audiência Readings, merece, né, cara? 14 mil. Tem que melhorar o ISO aí. Mas vamos em frente aí, né, cara? Que depois fica tipo um podcast, né, cara? Depois acho que o Instagram ele ajeita tudo aí, né? Supre todas essas lacunas. Então vamos lá, né, cara? Vamos fazer a nossa live com a Agora, qualidade agora já tá habitual, legal. né? Agora já tá legal. Então, boa noite, Damo. Boa noite, nossa audiência. Hoje vai ser muito legal a live. A gente vai falar sobre F. Scott Fitzgerald, a era do jazz, essa época muito louca da literatura, da sociedade americana, que foram os anos 20, né, Damo? Você tá me ouvindo, cara? Eu tô. Não, agora deu um corte, voltou, você tá me ouvindo aí. Aqui um amigo meu, Talão, falou, vamos falar sobre imposto de renda. Cara, tipo, hoje não, cara. Hoje a gente vai falar de livro aqui. Porque o nosso lance é falar de livro aí, jogar conversa fora. Pô, só se fala em imposto de renda, Covid-19, agora nem tanto, né? E a guerra na Rússia. Então aqui a nossa missão é uma missão meio que civilizatória, cara. A gente quer falar sobre livros e nada mais, né? E livros e tudo que encerra essa questão de livro, tendência, cultura, época. Então, e hoje é muito legal porque hoje a gente vai falar de um contexto americano muito louco, né, cara? Que é o contexto da era do jazz, desse final de Primeira Guerra, né? Com todos esses escritores. E hoje a gente selecionou o F. Scott Fitzgerald, que é uma figura muito interessante, autor do Grande Gatsby, que é um super livro legal pra caramba, que a gente recomenda para todo mundo. Suave à Noite, né, Damo? O Curioso Caso de Benjamin Button, Entre outros. entre outros livros, inclusive um inacabado, né, que é o Último Magnata, que virou filme, inclusive. Eu acho que tem até um filme brasileiro com esse nome, não tem? Com os caras do Charlie Brown Jr., um negócio assim, de um tempo atrás, né? Mas, enfim, esse é o nosso propósito. Agora, se o Thales um dia indicar um livro legal que fale sobre imposto, a gente pode até fazer uma live sobre isso, né, Dama? Pode... nós somos a resistência, Opa! né? A gente está tentando aqui nesse mundo tão áspero, né? Trazer de alegria e de erudição, quem diria, né? Mas eu acho que é isso, falando um pouco desse período tão mágico, que nos Estados Unidos foi muito importante, né? Mas também foi uma época maravilhosa na França, na Inglaterra, nesse período antes da guerra e depois no entre-guerra, aí foi um período riquíssimo, né? E acho que teve no ápice aí do American Way of Life, né? Claro que depois da Segunda Guerra também deu mais um respiro, mas ali acho que era um momento em que todos achavam que tudo ia dar certo, né? E é um período muito bacana, né, cara? Muito legal de ter vivido nessa época, né? Um É. dos meus períodos favoritos aí. A Primeira Guerra Mundial foi muito cruenta, né? Foi muito devastadora para toda uma geração de pessoas, né, cara? Foi a Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, que é importante ressaltar,
mas foi aquela guerra de trincheiras, aquela guerra de esperar naquelas trincheiras enlameadas, né, por qualquer movimento do inimigo, onde se estreou uma série de artefatos militares devastadores, né, cara, como armas químicas, o próprio tanque, granadas, enfim, foi uma O distopia ali que avião, né? O aconteceu no avião. mundo. O avião também, né? O avião também. Enfim, e aí a gente vê assim que o mundo foi envolto numa grande estupidez, né? Os três netos da rainha Vitória, que não se entendiam, tinham uma educação muito pobre, de repente, por uma série de fofocas e o assassinato de um cara lá na Áustria, enfim, começou toda essa revolução, né? Essa catarse que foi a Primeira Guerra Mundial. E quando ela terminou, parece que as pessoas entraram num estado de euforia muito grande, né, Damo? Essa euforia, assim, que tomou conta do mundo, principalmente desses países ricos, né, cara? Eu não sei a gente aqui até que ponto a gente teve isso, né? Mas de qualquer sorte, esses países ricos de repente se viram livres de uma guerra, se viram livres realmente, e aí foi só festa, né, cara? Festa, jazz, assim, liberdade. O jazz é uma característica dessa época também, né? Porque ela não segue nenhum método, né? Parece que é tudo criado ali no improviso, na hora, né? Por grandes mestres, né? Grandes virtuosos musicais que criaram todo um gênero que não segue regra nenhuma. E dizem hoje, né, que é o grande legado da cultura norte-americana é o jazz, né? Eu acho que, né, a gente fala assim, de colapso, teve um ápice, né? Os Estados Unidos na Guerra, né? Ele começa a sofrer com o fim da Primeira Guerra, e daí, né, todo aquele boom econômico, ele começa a vir um refluxo que vai culminar ali em 2029, quando ferra com todo mundo, inclusive com o Scott Fitzgerald, né? Daí ferra legal, né? Mas eu acho que no contexto americano, isso ainda ganha ganha uma sobrevida, né? Até o final da Primeira Guerra, para eles ainda é um momento de ouro maior ainda, quer dizer, a Europa já está na confusão, mas eles ainda estão bombando com vendas, com produção, com um monte de novidade, com mulheres trabalhando, conquistando direito e tal, e o jazz nesse ritmo louco, né, cara, representando todo esse tempo, assim. O jazz, ele já foi, acho que muito analisado, né. O Eric Hobsbawm, inclusive, tem um livro em defesa do jazz que ele fala, né, porque é importante, hoje a gente fala de jazz, a gente fala do jazz com uma certa erudição, né, mas se a gente É, pegar vários livros ali né, e documentos e depoimentos, enfim, do período, o jazz era para a época algo muito barulhento, né? Quem ouvia música erudita não gostava, tinha restrição. Depois ele só passa a ser algo mais refinado quando surge o rock, né? Aí o pessoal diz, não, agora isso daí não, né? O rock sim é ruim, o jazz está de boas. Né? E depois, quando surgem outras músicas agora, a gente diz, pô, cadê o rock? Que saudade do rock, né? Então a gente está numa espiral de desgraça, né, cara? Tá cada vez piorando. é, Mas o jazz, ele representa muito isso, né? Uma época de ouro. Tem esse livro do Hobsbawm, acho que é Em Defesa do Jazz, uma coisa assim. Ou não sei se é um livro, acho que é um, acho que é um não, acho que é um ensaio livro, dele, né? Ele como ensaísta, um né? Ele ensaio tem dele, é em alguns forma de livros livro, né? assim, né? E, e, é, e, e que ele diz, inclusive, que ele sempre foi acusado, né, por defender o jazz. É, E ele diz, pô, uma das minhas fraquezas sempre foi o jazz e eu quero defendê-lo, tá, né? E descreve o livro. E é muito bacana, mas que fala muito disso, né, cara, do momento mágico que a América vivia e que foi encontrar talvez no maior expoente na literatura, justamente o Scott Fitzgerald, né? é. Conseguiu reproduzir, né, aquele sentimento. Ô, Damo, você sabe que falando em Eric Hobsbawm, né? Para quem quiser entender o período, aliás, todo o século passado, tem aquele livro, aquela série de livros maravilhosos dele, mas especificamente a Era dos Extremos, né, cara? Que ele sempre trata assim de cultura, Isso. economia.
A cultura. É, esse livro maravilhoso, né, cara? Eu estava conversando com um amigo meu, assim, que grande. Eu gosto muito de história, né, cara? Então, e tem um amigo meu, assim, que ele está começando a se interessar bastante por história. Eu recomendei todos os livros do Hobsbawm, né? Porque é interessante a abordagem dele, né? Que hoje parece ser bastante comum e tudo mais, mas ele aborda a cultura, ele aborda o que movimentava as pessoas, o que elas pensavam, né? O que elas ouviam, o que elas entendiam, sabe? Qual que era a percepção do mundo delas. Então vale a pena, né, para ler. Ler esse autor é essencial hoje para compreender o nosso mundo, né, cara? Que pena que ele se foi velhinho, mas ele faz muita falta, né? Com quase 100 anos, né? Bom, mas enfim, um dia a gente podia É, fazer, né, Damo, uma live sobre o Hobsbawm, né, cara? Sobre todo o impacto, grande, toda a grande. revolução que ele criou na historiografia, né? É, a capacidade principalmente de tornar a história algo menos chato e documental e mais próximo da gente, né? É uma grande característica de vários escritores, assim, né? Você pega alguns caras que conseguiram fazer isso com a filosofia, né? E o Hobsbawm, ele tinha esse dom aí de fazer isso com a história. E hoje, assim, você pega quem lê o Yuval Harari, quem lê o Simon Montefiore, né? Que são esses historiadores de hoje, assim, que tornam a história mais palatável, né, mais gostosa, a gente vê que todo mundo bebeu no Hobsbawm, né, inclusive no estilo dele, né, de É. contar uma história bem contada. Até ontem eu li um artigo do Harari na Folha, assim, com o lance do futurismo dele sobre a Rússia, cara. Foi meio que uma decepção para mim, sabe? Porque eu gosto muito dos livros dele, sabe? Eu acho assim que ele é muito refinado no pensamento. Mas eu não sei o que que deu nele ontem naquele artigo, assim, que não sei, não me caiu bem, sabe, cara? Outro desses eu vou doar os livros dele aí para algum amigo. É uma pena, mas assim, eu tenho falado muito isso com os amigos e lembro do meu tempo de Inglaterra também, que como era difícil o diálogo com o colonizador, né, com o imperialista, né, é complicado, porque eles sempre acreditam que estão indo para lugares pouco desenvolvidos, com gente pouco desenvolvida, e que as pessoas têm, na verdade, que estar agradecendo a eles, porque eles estão levando, né, enfim, tudo aquilo que eles acham que estão levando, como se não tirassem nada, né. Então é complicado conversar, né, e eu acho que tanto o Simon, eu não li nada dele, embora ele é um russófilo, né, que ele escreveu aí os Romanov, né, tem uma série de livros aí, Stalin, né. Eu não procurei, mas ele deve ter escrito já alguma coisa. Mas é uma galera ali da inteligência britânica, né? Que tá ali, enfim, pensa com a cabeça deles, né? A gente não, é difícil. Há também essa questão da empatia histórica, né? Né? E é difícil, às vezes, a gente entender outra civilização. Eu estou atrás de Complicado. algum artigo do Robert Service a respeito do que está acontecendo, sabe? Aquele autor do Stalin, Lenin, Também não vi. Trotsky, né? Queria ver o que Uhum. ele está pensando a respeito. Bom, a gente está falando disso porque a gente está meio frustrado, né, Dama? Porque a gente queria falar sobre os livros que tratam da Revolução, né? Da Revolução Fica para a Russa. próxima. É, eu estou aqui revelando para nossa audiência, assim, só que a gente achou que talvez não fosse um bom momento, mas tem livros maravilhosos que tratam disso. Em especial, a gente ia selecionar dois, né? Que eram Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, e Rumo à Estação Finlândia, né? Do Edmund Wilson, que também faz parte dessa turma de escritores do Fitzgerald, dessa galera do Hemingway, dessa turma Sim, toda, desse né? tempo, né? É, Desse tempo. Tu vê que enquanto a América estava, né, nessa efervescência, Paris também, a Inglaterra também, né, Idade de Ouro britânica, né, mas também na Rússia, né, havia revolução, né, então acho que foi um período assim do ocaso do colonialismo e que, como todo período final, ele é um parto de uma nova era, né. Eu acho que esse é talvez o principal segredo, né, da riqueza desse período, né? Era um período muito massa, né? massa, De cara. muitas festas, de muita, né? De muita curtição, das pessoas curtiam a vida, gostavam da vida, acreditavam que a vida tinha que ser vivida, tal. E acho que o Scott Fitzgerald e a Zelda representam muito bem isso, assim, porque eles eram pessoas, eram um casal totalmente da balada, né? Assim, da época, né? É. Eles curtiam Que e horas que eles curtiam arrumavam tempo para bem. escrever, né, Damo?
tanta bebedeira, festa, né, cara? Que hora que eles sentavam e escreviam ali, assim. Imagina a ressaca desses Boa caras, né? pergunta. É. E pensar assim, né? Eu sempre penso, sempre quando eu penso em Scott Fitzgerald, eu imagino assim, né? Ele como um rapaz do meio oeste, né? Vindo de São Luís na época, que era uma cidade pequena, né? Interiorana do meio oeste. Bom, o meio oeste americano é meio oeste até hoje, né? Eu não sei se a gente pode dizer que seria assim uma Minas Gerais, assim, né? Como é que a gente coloca o meio oeste? A gente já coloca como um centro-oeste brasileiro, um Goiás, Goiás, assim, né? Mato Grosso, ali, Mas né? é, É. mas é assim, do interiorzão, né? E ele sai de lá, embora eu estava lendo na preparação da live, que embora as pessoas duvidem que a gente prepare, mas a gente prepara também, né? Mas eu estava lendo algumas coisas, eu estava lendo sobre os pais, né, do Scott Fitzgerald, e teve alguém que falou que ele era, acho que ele e o Hemingway ficaram amigos porque ambos eram filhos de pais fracos e mães fortes, né? E aí, daí falando um pouco dos pais, do Fitzgerald e tal, e que o pai dele era um homem do sul, era um homem culto e tal, mas foi um homem que fracassou nos negócios, tal, era muito sensível, assim. E a mãe não, a mãe disse que já era, saía com um sapato de cada cor, disse que causava, disse que ela era a rainha da cocada lá em São Paulo, né? Então, e ele vem disso, né? Ele vem de Com, uma com família essa carga decadente, né? interiorana. Vem de uma família assim da elite, só Sim, que sim. são decadentes, né? E ele tem um momento que ele fala assim que a literatura é que o alçou da pobreza, assim, para esse reconhecimento profissional, né? Então ele diz que a literatura teve esse peso na vida dele, assim, porque acho que perguntaram para ele o que que era a literatura, para ele era a forma dele sair da pobreza, né? E eu acho que é o tema que domina a obra dele, realmente é isso aí, né? Essa transição entre esses mundos, né? De gente que não participa, não é desse mundo da elite, não é desse mundo das festas, mas que está lá, se esforça para estar lá, né? Se esforça para se encaixar numa era de pujança, né? Numa era de ostentação, inclusive, né? Muita ostentação, né? Daquelas famílias que já eram tradicionais americanas, né, Damo? Porque, cara, se a gente pega os anos 20, assim, é muito recente na história dos Estados Unidos, desde a fundação, né, da era da Revolução Americana até 1920, se passou muito pouco tempo, né? E todos eles eram imigrantes da Inglaterra, da Irlanda, acho que o Fitzgerald é da família irlandesa, né? Então que todos eles em um determinado Sim. momento fogem da miséria, da pobreza, sabe? Aí vão para os Estados Unidos fazer a vida, né? E em pouquíssimo tempo, assim, em duas, três gerações, eles já são tão ou mais escrotos que aquela elite europeia, assim, Que centenária, a né, cara? expulsou, que expulsaram ele. Uhum. Não, é bem E isso. eu acho que a É bem literatura isso. do E Fitzgerald ele, é produto dessa percepção, assim, né? Que há pouquíssimo tempo atrás eles eram imigrantes e de repente eles são uma nova elite, né? Tão ou mais fechada quanto aquela elite europeia, né? Só que é a elite do dinheiro novo. eu acho que eu nunca ficou claro para mim se ele era assim, e acho que talvez ele tinha uma postura dúbia, né, que justamente ele estava nesse limiar assim entre o considerar, o aspirar à riqueza, o gostar daquilo, daquela vida, e entre ter uma visão crítica daquilo, né, conseguir olhar aquilo com um olhar crítico. E isso me lembra uma frase tem uma abertura do filme do Bertolucci, antes da Revolução, que ele usa uma frase do Charles Maurice Talleyrand, que foi um primeiro-ministro francês ali, e ele diz assim: não existe anos mais belos, né, momentos mais belos que aqueles antes da Revolução. Né? Quando assim a Revolução tá para eclodir, assim diz que ali aquele momento é um momento mágico, e tal. Então, eu sempre, quando eu penso no Fitzgerald, eu penso nessa frase, porque assim, ele estava vivendo aquilo, sabe? Ele estava.
no auge daquela questão, né? E logo depois, talvez eles não soubessem, né? Mas logo depois os Estados Unidos ia sucumbir com eles, todo mundo, inclusive as finanças pessoais do Scott. E mas eles estavam vivendo aquele êxtase, sabe? Aquela apoteose, né? Que vem antes, né? Do advento das revoluções, das desgraças, das grandes mudanças. Né? Então eu acho que ele orbita nesse campo meio difuso, sabe? Entre curtir aquilo, gostar, porque é legal pra caramba, mas por outro lado também ser crítico, que é bem a mesma pegada do filme do Bertolucci, lá do Fabrício, do personagem e tal. Uhum. Ele é uma classe alta italiana, mas ao mesmo tempo ele quer ser comunista, ele acha um barato, ele fica naquela dúvida, né? Pô, e agora o que eu faço? E os comunistas para tomar o poder na Itália, né? Bom, e agora eu não sei se eu fico na minha vida boa ou se eu vou para a guerra, né? Pegar em E acho arma. que o Scott era um pouco, o Scott era um pouco disso também. Ele tinha prazer em estar lá, mas ele também sabia que aquilo, vamos dizer, tinha os pés de barro, né? O Damo, e você vê, né, que essa questão, assim, que a época antes de uma revolução é a melhor, a mais brilhante, né? Que a gente, nessa época, assim, dessa loucura toda dos anos 20, ela se encerra com a quebra da Bolsa Americana em 1929, né? Ou seja, o que era, assim, uma explosão de riqueza, uma explosão de cultura, de festa, ou seja, basicamente são assim as fundações desse mundo que a gente vive, né? Desde a invenção do ar-condicionado, né? Por exemplo, enfim, os Estados Unidos não mudou tanto depois disso, né? Ou seja, você morar num subúrbio, pegar um trem e trabalhar em Manhattan e depois voltar e daquele lugar, naquelas ilhas, Coney Island, nesses lugares tudo tem festa assim de virar o fim de semana, né? Assim, É, e os happy hours, aquela coisa toda. Então, quer dizer, era um pessoal trabalhando, assim, sabe? Era uma geração tipo a nossa mesmo, assim, que sai da faculdade, começa a trabalhar, participa da Bolsa de Valores, tem todo um futuro pela frente, uma América industrializada, né? Deixando de ser provinciana, encontrando seu lugar no mundo, e de repente tudo isso acaba, assim, de uma maneira abrupta, né? E depois a gente tem a notícia da pobreza extrema que essas pessoas enfrentaram também, né? Enfim, né? A ida para o oeste, aquela colonização toda, mas é uma época interessante, né, cara? É uma época assim que se a gente acha assim que a época do rock, essas coisas foi louca, essa era do jazz foi impressionante, né, cara? Isso aí foi uma apoteose da loucura mesmo. eu acho que talvez, mano, Frenético, eu né? não vou conseguir agora. Eu não vou conseguir agora precisar anteriormente, né? Mas eu acho que foi talvez uma das primeiras grandes assim libertações sociais, né? Cara, tem fotos de jazz, tem uma série de fotógrafos aí que cobriram essa época do jazz, tem fotos assim maravilhosas, né? Da galera dançando, ver que eram umas festas de arromba, assim, né? É. E de todas as classes, né? Que era um fenômeno de massa, assim. Talvez tenha sido o primeiro fenômeno de massa de libertação social, assim. Damo, eu tenho sempre uma curiosidade com quem lê, assim, cara. Quando que a literatura americana entra na tua vida, cara? Quando que ela surge, assim? Quando que você descobre esses escritores americanos, cara? Primeiro autor. Cara, então, eu acho que eu li na minha adolescência ali, eu comecei lendo, meu pai era um grande fã do Karl May, né, que é aquele alemão, né, Uhum. que tinha uma série de romances, de aventura e tal, e meu pai na época do seminário leu o Karl May, curtiu, depois comprou a coleção toda, são 30 e poucos volumes, então aqui na minha biblioteca hoje foi minha herança aí, do velho. E eu comecei a ler, e o Karl May, ele tem uma grande desgraça na vida, né? Que ele já estava morto e tal, mas depois ele era reverenciado pelo Hitler, né? Então, pô, daí acabou com a obra do cara, né? Acabou. Mas ele escrevia histórias muito legais, assim, e eram todos os primeiros livros dele, né? O Winnetou, que era o grande Apache lá e tal. Esse foi meu primeiro contato com a vida americana, assim, né? Dos Estados Unidos, onde os Apaches, de Santa Fé, do Rio Pecos, do Rio Colorado, tal, aquilo na minha cabeça, né? Os Siouxes,
enfim, aquilo tudo era um negócio maluco, assim, né? Depois dali eu passei uma fase muito com os índios, tal. Aí eu li o Último dos Moicanos, né? Eu lembro que era molequinho ainda que eu li. E aquilo para mim era minha época, eu ainda não estava muito nos super-heróis, aquilo ainda era uma coisa. E a gente, quando era moleque, a gente era de uma geração que brincava, né? De Forte É. Apache, Soldadinho, os índios. Então eu acho que foi por aí, assim, se não me falha a memória, deve ter sido por aí. Depois eu li uma série ali de pequenos romances infanto-juvenis, Leonard Porter, né, com a Poliana, esses que todo mundo leu, aí, Fernão Capelo da Ivónia e tal. Uhum. Esses romances curtos que a molecada leu, que começou assim. Mas eu acho que depois ver a literatura norte-americana assim como tal, eu acho que foi talvez, acho que depois com Hemingway. Então, Uhum. quando caiu na minha mão Por Quem os Sinos Dobram ali, deu um chacoalhão ali, né? Eu comecei a olhar com um pouco mais de curiosidade. Eu, cara, assim, o primeiro livro de literatura americana, porque eu acho que quando eu comecei a ler, eu era adolescente, assim, eu era muito eurocêntrico, eu acho, sabe, cara? Eu gostava da literatura inglesa, francesa e principalmente a russa, né, cara? Eu comecei já lendo, assim, quando eu embalei mesmo, eu comecei a ler o Dostoiévski, Tolstói, né, cara? Essa turma toda. E Solzhenitsyn, esses caras assim, né? E Don Quixote, claro, né? Mas a literatura americana surgiu na minha vida assim, um pouco tardia, sabe, cara? E o livro que caiu na minha mão primeiro foi o Grande Gatsby, assim, que um amigo me emprestou, era de um sebo, assim, o livro estava destruído já. Comecei a ler porque não tinha nada para ler ali e tal, cara, e foi um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida, cara. O Grande Gatsby, sabe? Assim, eu já li umas 5 vezes esse livro. Às vezes, quando eu tô sem nada para ler, eu começo a ler tipo, não paro mais. Eu gosto desse livro, cara. Eu acho que, para mim, foi uma revelação, assim, foi uma coisa... Porque os europeus têm esse estilo de escrever, assim, que é clássico, né? Todos eles, assim, se assemelham nessa busca pelo clássico, né? Nesses parâmetros clássicos, né? E o Gatsby, assim, cara, eu comecei a ler esse livro e aí eu sempre penso, assim, que nunca uma história tão cruenta, tão brutal, cara, tão tenebrosa foi contada de maneira tão suave, cara. Sabe, assim, é de uma suavidade, assim, tem um ritmo, tem uma coisa, assim, que ele fala de festa, sabe? O personagem mesmo, o Jay Gatsby, é sensacional. E tem aquela suavidade, assim, tem aquele ritmo do jazz, realmente. Falei, nossa senhora, o que é isso, né? Existe vida além desses clássicos. E aí eu comecei a ler o Hemingway, né? Daí já vi que ele era um outro estilo, né? Que era um estilo mais jornalístico, mais seco, mais cru. E aí tinha o John Steinbeck, né? E, cara, foi uma revelação para mim isso, porque geralmente quando a gente vê esses filmes americanos, eles divulgam muito a literatura deles por filmes, né, cara? Não sei se você já percebeu isso. Uhum. Mas, por exemplo, você vê aquele filme São Seven, bons. Os Sete Pecados Capitais, né? Esse é um exemplo à parte, mas, por exemplo, ele caçar lá o serial killer, não sei o quê, eles têm que ler O Paraíso Perdido, do John Milton, tem que ler a Divina Comédia, imagina, no meio da investigação, que os caras lendo na biblioteca lá para tentar entender a mente do serial killer, né, cara? Mas, assim, sempre em um ou outro filme, sempre aparece um escritor americano, né? E todos esses escritores, tipo, principalmente os poetas, assim, nunca me caíram muito bem. Tipo aquele da Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, que ele fala, eu acho que é do Walt Whitman, não? Que é, O Walt Whitman, isso. Capitão, meu capitão, não sei o que. Assim, mas, pô, é um poema sangrento Uhum. aquele, né? Um poema tenebroso. Não, É. não sei, assim, você precisa ter né? Não sei, assim, o T.S. Eliot, esses caras você acaba descobrindo por filmes. E aí, nesse fim de semana, a gente estava vendo aquele filme, eu acho que é Antes da Meia-Noite, sabe aquele filme do Ethan Hawke e da Julie Delpy? Eles se Ah, encontram no sim, trem. sim. Bem Que legal tem esse o filme, Antes da Meia-Noite, Antes do Amanhecer. que é uma Sim, sim. conversa gigantesca, assim, sabe? Que é o filme inteiro é uma conversa deles se conhecendo. É um filme sensacional. Mas aí tem uma hora que me chamou a atenção, assim, que o cara fala assim, não é que eu vim para Paris para ler Hemingway em Paris. Pô, cara, como que você vai ler Hemingway em Paris, né, cara? Tipo, desculpa, né, cara, mas não rola, né, cara?
né? O que bate uma coisa com a outra? Aí eu fiquei pensando, pô, isso é o imperialismo cultural dos caras, né? O que vai ter de gente depois, que teve gente desse filme, comprou um livro qualquer do Hemingway lá e foi ler em Paris, assim, mas, pô, tem uns Uhum. poetas malditos, tem uma série de escritores franceses, assim, que combinam muito mais com a Tem série. muita gente, né? É, Muito anteriores. você vai lá para Montmartre e lê, assim, sabe? Lá o Stendhal, algum desses caras, o Charles Né? Baudelaire, né? Mas não, eu vim ler Hemingway em Paris. Não, né, cara? Enfim, e aí isso nos leva, assim, a esse livro que junta esses dois caras, né? Que é o F. Scott Fitzgerald, que é o objeto da nossa análise de hoje, com o Hemingway, né, cara? Que eles se encontram em Paris e isso É gera um livro, que é Paris é uma a festa. Movable Feast. Paris é uma Isso, a festa. Movable Feast. E aí, deixa eu só te falar de um filme de novo, assim, só para não te cansar muito. Tem um filme que é, Não, mas eu quero falar também do filme. tem um filme que é uma versão Pode americana falar. daquele do Cidade dos Anjos, que é do Wim Wenders, lembra? E aí tem uma versão Sim, americana sim. com Nicolas Cage e com a Meg Ryan, Ah, talvez. sim, com a outra, de Meg Ryan, E isso. aí, assim, o Com a cara é trilha do Oi? U2 e tal. Com a trilha do U2, É, Bonovox cantando. é. E aí eu fui ver no cinema esse filme, achei bonito o trailer, mas enfim, tinha o Nicolas Cage lá, né, cara, no filme, sei lá. Enfim. Loucaço. E aí a história do filme é que o cara é um anjo, se apaixona por uma humana e ele quer deixar de ser anjo para se aproximar da Não humana pode. lá, né? Da mulher. E aí, cara, tipo, Não pode. ele se convence a deixar a condição de anjo dele lendo esse livro, Paris é uma festa. E aí eu fiquei pensando assim, cara, porque quando eu vi esse filme lá nos anos 90, sei lá quando, eu não tinha lido Paris é uma festa, eu li alguns anos depois. Mas quando eu li, eu pensei assim, pô, mas que... Cara, como é que pode, né? Paris é uma festa é um livro triste, melancólico, sinistro, né, cara? Que é o encontro de dois escritores problemáticos ali, assim, né, cara? Extremamente problemáticos, que eles tinham uma Numa imagem de fase, mundo numa fase difícil, né? numa fase Numa fase difícil. difícil que o Hemingway caçava pombos nos jardins de Luxemburgo para ter o que comer, né? Isso é É, uma loucura, né, e cara? Isso é é um fantástico. livro triste, né, cara? É como se fosse o ocaso de uma época boa. E aí no filme o cara falava assim, ai, que o gosto da comida, né, aparece no livro. Pô, não aparece, cara. Aparece só a discussão do Fitzgerald com a Zelda, né? E o Hemingway lá achando Sim. ridículo tudo, né, cara? Tu tá escrevendo. Mas tu sabe que tem um tour em Paris? Opa, caiu tudo. Caiu meu negócio Enquanto aqui. o Mohamed foi atacado pela memória do Hemingway É, ali. cara, acho que É, foi, né, cara? Ele o, veio aqui e me detonou, cara. é, deu, é. Mas sabe que tem um passeio, tem um tour em Paris que ele se propõe a fazer com quem paga o tour, a ida a todos os bares que o Hemingway cita no Paris é uma Festa e beber todos os drinks. E diz que ninguém consegue, né? Óbvio. Mas então tem isso, né? É uma loucura, né, cara? Agora do filme que eu ia falar, assim, ó, eu concordo contigo, eu acho que tem uma questão imperialista, colonizadora, americana aí, porque assim, ó, claro que foi um período riquíssimo, esse período, né, dos expatriados em Paris, né? Gertrude Stein, Hemingway, o Scott Fitzgerald, ao mesmo tempo ali tinha uma galera, tava o James Joyce também, né? Tinha um monte de gente ali junto por ali, né? Eu acho que não sei se o E. Cummings ou tinha mais gente ali, enfim, tinha muitos americanos por ali, né? E outros também, ingleses e tal. E isso, por exemplo, tem um filme para isso, que é o Paris à Meia-Noite, né? É, Meia-Noite em Meia-Noite Paris. em Paris. Meia-Noite em Paris. Que é um baita, um filme lindíssimo, todo mundo vai para Paris, é bom assistir antes, tal, aproveita bem o negócio. Mas assim, cara, tu imagina que o período do Baudelaire também deve ter sido muito louco, né? Ou tu imagina que o período do Rimbaud, né, deve ter sido muito legal, né? Então, eu acho que... Só que aí não tem tantos filmes, né, para isso. Pois é. Então, talvez, Pô, é claro, um acho que período interessante, né? o clima de festa era o mesmo. É um período esotérico, né, cara? Parece que a ciência ainda... Ciência, esoterismo, ocultismo, assim como se existisse todo um mundo a ser desbravado, que estava sendo descoberto, né? E esses caras indo por esse lado, e é bem interessante, mas tem imperialismo mesmo
americano, assim, que tipo te força, né? É igual o cara falar assim, lê Hemingway em Paris, assim, mas eu não consigo entender o que, que tem a ver uma coisa com a outra até hoje, assim, sabe? Que não um marketing descarado mesmo, assim. Tem a ver para os americanos, né? Tem a ver para os americanos, que é o autor que eles lembram, que lembram Paris por causa dele, mas talvez para o resto do mundo não tenha muito sentido, né? Não, não Um tem, até chinês, porque não tem um árabe. ele não tem essa verve poética refinada, né? Ele escreve de forma cruenta, né? Ele escreve de forma jornalística. E não estou dizendo que é ruim, não, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, é uma coisa que não casa. Mas o Fitzgerald, já por outro lado, cara, eu acho que ele tem umas virtudes clássicas, assim, sabe, cara? De todos esses escritores, eu acho ele o menos americano, sabe? Ele parece que tinha um ideal grego, assim, de beleza, de estética, que ele segue, e que parece que é muito, muito visceral também, parece que sai dele, assim, né? Tipo, é um expoente, né, assim, de um estilo clássico, porém americano ao mesmo tempo, né? É isso que me chama sempre bastante atenção. Você ia falar para a gente do caso do Benjamin Button, né, cara? Do curioso caso. Esse livro eu Isso, não li, então. Damo. Esse É, livro eu não li, cara. É um conto, é. né? Não, não, antes dele eu só queria falar para a gente fechar esse arco aí de Paris, assim, né, que para quem se interessar, tem um livro muito bacana de um jornalista brasileiro, acho que é Sérgio Almeida, acho que que chama-se E Foram Todos para Paris. Um livro bem curtinho, cara, gostoso, e ele é praticamente um guia turístico de Paris dessa época. Então, quem curte, cara, quem está com viagem marcada para Paris, quiser fazer uma viagem um pouco mais que vá além da Euro Disney e das Galeries Lafayette, pode ler esse livro, é muito bacana, e Foram Todos a Paris. Ele conta todas as histórias, né? Conta as histórias da primeira Shakespeare Company, né? Da livraria que ficava ali na rua do Teatro Odeon, na margem esquerda, e fundada, né, pela Sylvia Beach, a grande escritora e, enfim, Você intelectual teve lá, né, americana, Damo? expatriada também. Você teve nessa livraria Tive Shakespeare, lá, até né? tentei. Tem uma história que o Fitzgerald e o Shakespeare tentavam chegar no segundo andar subindo na calha. Eu também tentei, mas não deu muito certo. Mas enfim, mas é muito bacana, assim, porque mostra bem essa Paris deles ali, né? Do Quartier Latin, ali do Saint-Germain-des-Prés, onde eles andavam por ali, os cafés, né? E então o livro cobre conta toda essa história, com mapas, com fotos, é bem bacana, assim, um livrinho bem gostoso de ler para uma viagem preparatória. Então, para quem quiser saber um pouco mais dessa história do Scott Fitzgerald e de toda essa geração perdida, né, expatriada em Paris, é um baita de um livro introdutório para isso. Sobre o Benjamin Button, né, então, eu vi primeiro o filme, né? Ô, Damo, posso te fazer Eu vi uma primeiro o perguntinha? filme, Você teve também na livraria foi, nova, né? Shakespeare Co., né? passei na frente só. É, Né? e são os mesmos proprietários, assim, tipo. Não, 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 já é não, uma não, outra não, não, coisa. não, não, já é outra. Ah, tá. Já é outra. A original era bem, até ela é, assim, relativamente, né? Relativamente distante, né, da outra, assim. Ah, olha só. Ela fica mais ali mais pro lado dos cafés, onde eles frequentavam. Uhum. E hoje o prédio da antiga lá é um prédio comum, não tem nada, nenhuma plaquinha, né? Ah, que pena, né, Mas é cara? bacana. No livro lá dá para localizar. É uma pena, porque é um local que deveria ser patrimônio, assim, né? Porque aconteceu muita coisa ali, né? Pois é, nossa. Aconteceu muita coisa. É, o James Joyce, né? O Agora, Fitzgerald, teve toda essa turma ali, toda né? essa Que gente aí. acho que eles financiaram muito desses escritores, a publicação deles também na Europa, né, Damo? As traduções e as É, publicações também, né? Tem... eles eram os grandes caras por trás, assim, enfim. Essa. Bom, a Shakespeare Company, depois ela foi, assim, ela era o grande, vamos dizer, a grande sala de visitas para todo americano que chegava em Paris, né? Uhum. Os caras iam para lá. Então, você pega hoje, por exemplo, toda a vida boêmia, a própria, os beatniks, depois sempre que iam a Paris, o primeiro lugar que eles iam era lá para o Shakespeare Company, porque era lá que as pessoas se encontravam, né? Pois é. E já naquela época antiga, né? Enfim, cara, desde Henry Miller, se a gente for
é contar todo mundo que passou por lá, que tem história lá. Sabe aqueles restaurantes que você vai aqui em Balneário, em Floripa, que tem aquelas fotos assim do jogador de futebol Maradona, teve aqui, aparece o Maradona abraçado no dono do Aham, restaurante. Assim. aham. É meio que uma coisa assim, né? Só que da literatura, né? É algo parecido, assim, é um local pop, assim, né? Pois é, que Isso é pena, né, muito cara? bacana, cara. Eu acho que é. Um ponto turístico, né? Mas está lá ainda, assim, acho que simbolicamente ainda está lá, assim, né? A livraria, assim, as pessoas vão na nova, né? Que é aquela de fachada verdinha, né? Que todo mundo conhece. Tal. É, porque eu tô vendo a foto Mas nova. enfim, mas vamos voltar pro. Aham. A foto nova é essa que todo mundo conhece. A velha não tem nada, assim, é um prédio daqueles de Paris, né, antigos, lá já da reforma urbana, assim, acinzentado, né, como todos os outros. Prédio bonito, mas enfim, é uma porta entre tantas outras. Né? Mas, Morra, falando um pouco do Benjamin Button, né, eu fui saber do curioso caso de Benjamin Button com o filme, né, do nosso querido Brad Pitt, lindo, né, e, Fofão, né? mas depois de um tempo, aí vi o filme, né, que é uma história, né, de um homem que vive ao contrário, né, que nasce velho e vai, né, ficando jovem ao passar do tempo, né? Basicamente esse é o fio da narrativa, né? E depois de um tempo eu li o livro, que ele não chega, eu nunca consegui entender essas métricas da literatura, assim. Ele é tido como um conto, mas ele é um conto longo, assim, né? Ele é quase um romance. Assim. Eu acho que é muito pequeno para ser conto, e muito, para mim, conto vai ali até 10, 20 páginas, né? Ele já é um pouco mais comprido. E depois de um tempo, cara, eu fui me ligar, aí eu sempre fiquei com aquela história, que história legal e tal. E eu me liguei depois de muito tempo, tinha um texto do Chico Anísio, não sei se você chega a lembrar desse texto, que o Chico falava que queria viver ao contrário. Não, não lembro. E aí ele ia falando, viver, é um texto lindíssimo do Chico, Eu vou até um anotar texto aqui, não é cara. comédia, não, né? É um texto muito bonito que ele fala que ele queria viver ao contrário, tal, e desaprendendo, tal, até terminar a vida num orgasmo, né? Então, cara, é um texto maravilhoso, assim. Mas depois que eu liguei uma coisa, eu disse, é claro, cara, ele deve... Aí eu fiquei pensando, né, será que o Chico Anísio, né, pegou isso do Scott Fitzgerald, né, do Estranho Caso de Benjamin Button? Não, porque a história é essa, né, um homem que vive para trás. Mas que eu acho que tem muito a ver com essa primeira fase do Fitzgerald, né, da decadência da família, né, porque o Benjamin Button, né, ele é um grande, né, filho do industrial, tal, mas daquelas famílias americanas, né, antigonas, assim, né, e ele não está muito para essa vida da festa do jazz, né, ele ainda está para aquela América anterior, né, para aquela América colonial que foi envelhecendo, tal. Né. Mas é um livro bacana, assim, eu acho que é até um bom livro de entrada para quem quer conhecer o trabalho de Scott Fitzgerald, por ele ser curtinho, rápido, né? E por ter essa interface do cinema também, que o filme também não é ruim, né? Olha, eu não vi Não vai estar também, entre os cara. 10 melhores do ano. Não vai estar entre os 10 melhores do ano, mas é um filme interessante, assim, né? Uhum. Bem trabalhado. O forte do filme é a maquiagem, né? Porque eles fazem o Brad Pitt ficar velho, depois ficar bebê, né? Então, é um baita de um trabalho de figurino e de maquiagem, um filme de época e tal. Mas é uma história bacana, assim, é uma grande sacada, na verdade. Né? Tem escritores que escrevem bem, mas tem outros que têm grandes ideias de livro. Né? Uhum. Esse, assim, mais do que ser bem escrito, ele é uma grande ideia. É, verdade. Esse eu não li nem vi o filme, sabe? Não sei por que nunca aconteceu de eu não ver, assim, sabe? Mas eu tenho o livro, inclusive, acho que eu vou ler, assim, sabe, num período. Eu gosto muito do estilo do Fitzgerald, assim, ele me lembra muito esses escritores franceses, tipo Flaubert, eu acho, sabe, cara? Ele tem um refinamento, assim. Cara, uns 10 anos atrás eu escrevi um ensaio que, enfim, eu perdi algumas coisas do meu computador e eu tenho aqui a versão incompleta. Eu escrevi um ensaio sobre o Grande Gatsby, assim, sabe, cara? E se você me permitir, eu gostaria de ler aqui um pedacinho que eu acho assim que é Vamos lá. como tipo eu meio que resumo o livro, né, cara, o Grande Gatsby, que aliás é esse aqui, tem essa versão maravilhosa agora, olha, que emula a capa antiga, sabe, a da primeira edição, é dessa editora antropofágica, sabe?
A tradução é muito boa, cara, que é do Rogério Galindo, que é um excelente tradutor, né, cara? Um excelente tradutor e, enfim, tem aqui vários textos também, né? Eu não os li ainda, mas tem da Rita Von Hunt, Facundo Guerra, Maria Elisa Sevasco, Sérgio Riso, assim, que eles fazem, tem esses pós-escritos, assim, aqui no livro, que é muito bonito, sabe? Muito bonita a obra, tem umas ilustrações também. Cara, é um livro maravilhoso, ó, eu recomendo para todo mundo. Você encontra nas livrarias por enquanto. Esse aqui vale a pena ter na biblioteca, todo mundo tem que ter essa biblioteca. Igual aquelas edições especiais que andaram saindo, do 1984. 2001 você tem uma, né, Damo, maravilhosa, aquela Sim, edição, sim, nunca sim. mais vi para vender aquela, não a tenho, sabe? Mas é legal, né, cara, porque esses livros, eles são companheiros, né, cara, são livros que vão estar com a gente a vida inteira e vão ficar de herança para os nossos filhos, né, então já compra um bonito, bom, com uma excelente tradução, né, já gasta um pouquinho mais, muito legal, cara. E aí, assim, Isso, se é para investir, se é para investir. é, numa biblioteca. Aliás, uma célebre frase da Gertrude Stein para o Hemingway em Paris foi o seguinte: pessoal, você deve gastar menos dinheiro com roupa e gastar mais dinheiro com obras de arte. É, Né? Então, a Gertrude Stein, na sabedoria dela, o Hemingway muito jovem ainda, né? E ela já disse, ó, se liga, né? Não precisa te vestir com tanta fineza, né? Mas gasta mais dinheiro com obras de arte que tu vai ser mais feliz. é. Enfim, eu acho que tem, Mas vamos ao ensaio, vamos ao eu acho que ensaio. tem aqui spoilers, mas como se trata de uma obra reconhecida já, que tem, enfim, todo mundo. O que vale é a jornada, é você ler, você estar em companhia daqueles personagens, as conversas deles, tudo mais. Mas eu vou contar aqui, porque já vou adiantar que tem um spoiler, né? Mas não leia por causa do final do livro. Leia para estar em boa companhia, cara. O Fitzgerald é um excelente contador de histórias. É um gentleman contando história, né, Damo? E é assim, cara, assim, ó, eu escrevo numa parte aqui que nunca uma obra tratou de uma história tão estranha, cruenta e desesperada com tanta suavidade como o Grande Gatsby. Os Estados Unidos dos anos 20 são um cenário perfeito para isso. Tudo naquela época era cor, movimento, jazz, calor, cupês amarelos extravagantes com acentos verde-oliva, arte surreal e uma incontida selvageria ao quebrar os paradigmas da guerra, do conservadorismo europeu e norte-americano do século XIX. Uma das passagens mais importantes do livro resume tudo isso, quando o narrador, Nick Carraway, talvez o único amigo e confidente do grande Jay Gatsby, se despede dizendo-lhe que ele era muito melhor que todos eles juntos. Observando que ele se encontrava na escadaria de sua mansão suntuosa, trajando um belíssimo e bem cortado terno alaranjado. Pouco tempo depois, Gatsby é assassinado brutal e injustamente, boiando em um colchão de ar na piscina que nunca tinha usufruído. Cara, eu acho que esse aqui é o resumo da obra, sabe? Assim, tipo, é uma história cruenta, desesperada, feroz, onde os personagens usam um terno alaranjado, cara. Em festas, bebendo, né, cara? É incrível isso, né, Só cara? naquela época. E assim, cara, tipo, parece ser tão longínquo o ano, né? Os anos 20, mas, cara, ele é tão próximo da gente porque os mesmos dilemas e conflitos são os mesmos até hoje, né, cara? Enfim, é uma coisa muito louca, assim, que aqui eu escrevo assim, ó, os mesmos dilemas e conflitos, por mais que a roupagem seja diferente da nossa, né? A mesma promessa de um futuro melhor e a certeza de que o vazio do presente um dia vai desaparecer e dará lugar a uma felicidade verdadeira, né? É o que o homem de todos os tempos sempre almejaram, né? E o autor F. Scott Fitzgerald pode ser, como a própria história da sua vida, pode bem servir como símbolo disso, né? Sua obra reflete exatamente o desespero e o vazio de uma vida alicerçada na ilusão de ostentar riquezas inexistentes, e o que é pior, os trejeitos afetados que desse esforço é resultado, né? Então, cara, ou seja, é pura ostentação, né, cara, para ser aceito por uma sociedade, assim, que enfim, ele era muito melhor que todos eles juntos. Ele quer dizer, assim, que toda aquela turminha dos ricos ali, assim, eram todos podres, né, cara, eram gente asquerosa, assim, e ele
tipo, esvaiu a vida dele para andar com essa gente, sabe? Por causa de um grande amor, que no final das contas, assim, eles estão acima do bem e do mal, né, cara? Eles são, assim, como se fossem deuses do Olimpo, que estão, assim, eles estão distantes de qualquer punição, né, Dama? Eu acho que essa é a moral do Grande Gatsby, né, cara? Que esses imigrantes que chegaram pobres no lugar, 100 anos depois, passam a ser deuses olímpicos, assim, sabe? Talvez muito piores que os conservadores, os mais puritanos, aqueles mais elitizados da Europa, né, cara? Então essa é a grande ironia, né, da obra. Enfim, do cara que cunhou a expressão era do jazz também, diga-se. É isso aí. Tem outra coisa do Fitzgerald que a gente não falou ainda, né? Que também foi poeta, né? Não foi, obviamente, um poeta brilhante, assim, mas como muitos aspirantes à literatura, ele começou na poesia, né? Era o mais fácil de fazer e, e ele, então, também teve esse lado, né? Escrever, ele tentou na juventude ser jogador de futebol, não conseguiu, fez até um poema chamado Futebol, né? Sobre o futebol americano. Tem um trecho também, que era que ele fala sobre para a filha dele, para Frances, né, que ele diz assim: a poesia é como um fogo que vive em meu interior. O mesmo que a música é para o músico ou o marxismo é para o comunista, do contrário, não é mais que um absurdo formado por vazio e qual os pedantes não deixam de cantar descuidadamente em suas anotações e comentários. Mas ele viveu muito também esse lado, né, da poesia e, enfim, começou por aí, né, antes de escrever essas obras, né? Depois acho que ele encontra, né, um sucesso relativamente grande da crítica com o Grande Gatsby, não tão grande quanto do pós-guerra, de Jorge Morto, já tá daí sim o livro explode, né? Mas eu até li uma vez que diz que ele não foi muito bem aceito, porque logo ali veio a crise de 29 e as pessoas, elas não gostavam nem de lembrar de como que a América era, né, era tão boa, tão festiva, diz que as pessoas ficavam deprimidas de lembrar daquilo. E depois, na década de 50, com a saída da Segunda Guerra, com aquela retomada do American Way of Life, o livro volta e cai como uma luva, né? E nisso ele já estava Então, morto, acho que né, um cara? pouco já Se ele estava morto. Ele morreu muito jovem também, né, cara? Pô, outro cara que tinha 40 e também poucos tomou anos, todas né? as Quando ele morreu. Mas ele não teve uma vida 44, eu acho, sofrida, né? né, Damo? Ele não teve uma vida fácil, né, cara? Ele teve uma vida bem É, sofrida, conflituosa, principalmente com a esposa dele, né, com a Zelda Sire, né? Que tinha, acho que ela tinha problemas uhum. mentais na época, talvez ela já era bipolar, alguma coisa, ou esquizofrênica até, né? Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Morreu 10 anos depois dele num incêndio no sanatório onde ela estava, né? Ele morreu de um ataque cardíaco e ela morreu 10 anos depois num incêndio no sanatório. Mas eles eram, independente disso, né? Eles eram um casal, assim, muito louco, né? É. Muito louco. Né? Que curtia muito, aprontava muito, causava muito. Hoje em dia eles seriam, assim, uma grande matéria-prima aí para os jornais sensacionalistas, celebridades, assim, Os porque eles escândalos, né? causavam, faziam, escândalos faziam, aconteciam. E aparentemente brigavam muito, né? Tem uma série ali de confusões deles na França, na Europa, tal. Inclusive o, o, o último livro dele publicado, né, que é o Suave à Noite, né, Tender the Night, É. diz a lenda que tem muito dos traços autobiográficos, né, do personagem já ser um beberrão, alcoólatra, tal, os problemas com a mulher, enfim, já vem O carregado com Suave isso. à Noite segue a mesmíssima fórmula mesmíssima fórmula, mesmíssimo estilo do Grande Gatsby, mas não é tão bom, cara. Sabe? Parece que perde um pouco do elan, assim, perdeu um pouco daquela energia criativa, sabe? Mas, enfim, é um belíssimo livro também, vale muito a pena ler. E tem aquele Inacabado, que é o Último Magnata, né? Que a gente falou no comecinho. Mas a Zelda também era uma escritora talentosíssima, né? Acho que o que impediu ela de ter sucesso talvez tenha sido esses conflitos com o Fitzgerald, mas mais esses problemas que ela tinha, que eram graves realmente, né? Eram problemas, assim,
realmente difíceis de lidar e provavelmente, sabe, assim, trouxeram muito sofrimento para o Fitzgerald também, né, cara? Porque acho que ele era, a princípio, né? era um cara calmo, Ele assim, era apaixonado, né? é, Ele era apaixonado por ela. Ela era uma figuraça, era uma mulher riquíssima, lindíssima, bonita, né? é, Assim, para a época, bonita. Devia ser uma figuraça, um ótimo papo, né? Ele era apaixonado por ela. interessantíssima, né? Ela, é, oficialmente, o que se fala é que ela resolveu fazer uma carreira no balé, né? E acabou tendo uma estafa na época, né? Mental e física. E isso foi se agravando para um quadro, né, crônico aí que terminou numa esquizofrenia, né? Uhum, Documentado, né? E uhum. obviamente ele deve ter sofrido pra caramba, né? Porque foi uma paixão à Eles eram um primeira vista, né? Ele casal. se referia a ela a garota do Alabama, inclusive numa dessas poesias, né? Que ele Né? balançou Agora muito eles ele, né? tiveram também momentos, é, eles tiveram momentos também de choque, assim, né? Ele é acusado de plagiar trechos, né, do famoso Diário de Zelda, né? Que era um diário que ela guardava com as inscrições, anotações dela. E ele disse que de vez em quando, quando não tinha inspiração, ele ia lá e dava uma folhada no diário dela, porque ela escrevia tão bem que ele. Então ele é acusado de plágio, e inclusive foi acusado por ela. Uma vez teve, não sei se foi a Esquire, teve alguma revista aí que pediu uma resenha de um livro dele para ela, cara. E ela disse que na resenha ela diz: eu encontrei trechos editados de algo que eu acho que eu escrevi num diário meu, que ela bota no jornal, publica, né? Então, pá, tu vê que Ele problemas, escrevia para problemas. Esquire também, para essas revistas muito legais americanas, né? Que até Sim, hoje sim. existem Esquire, The New Yorker, né? Puxa, valeria a pena até fazer uma Uhum. assinatura. Eu assinei uma época, por uns 3 meses, a New Yorker, achei animal a revista. Só que daí ficou caro, né, É cara? muito bom, né? Ficou caro, porque acho que são coisa de US$ 20 por mês, um negócio assim que pra gente é uns R$ 100 o negócio, né? Mas vale muito a pena ler essas revistas. E ele contribuía, né? Ele fazia críticas literárias ali, né? Essas revistas até hoje, assim, elas estão aí, né? Vale muito a pena ler, né? Uhum. Mas que história triste a dele, né? Acho que eu acho que ler as antigas já é uma grande leitura, né? Quer dizer, tem muito material antigo bom, Tem. né? Muita E coisa você tem legal. acesso, talvez, aos. Eu não vi na época, mas provavelmente você tem acesso ao arquivo deles, né? Que deve ser maravilhoso. Uhum. Imagina, você pega uma revista lá de 1925, né? Uma resenha dessas do Grande Gatsby, por exemplo. Sensacional, né? Uma revista de tendências. Você sabe que teve esse filme, eu também não vi o filme O Grande Gatsby com Leonardo DiCaprio, sabe? Cara, a estética toda daquele filme me feriu profundamente quando eu vi o trailer. Apesar de gostar, agora eu sou fã do Leonardo DiCaprio. Depois que eu vi Era Uma Vez em Hollywood, fiquei fã do cara, sabe? Tanto é que virou meu brother, eu chamo ele de Leon agora. Então, É bom, é esse bom. filme eu não consegui ver, mas para quem tiver interesse, vale muito a pena recomendar aquele filme O Grande Gatsby, de 1972 ou 73, com Robert Redford. É um senhor de um filme. E é muito, muito, muito fiel ao livro, sabe, Damo? Porque o livro, né, como você sabe, tem aquela história assim que parece que tem uma certa transição entre uma sociedade, da alta sociedade e a working class, assim, parece que ele mostra, por exemplo, aí tem uma oficina mecânica no meio do caminho ali, né? E parece que é uma transição entre o inferno e o céu, assim. Cara, é uma tragédia grega, né? É uma tragédia grega da era do jazz Uhum. mesmo. E Legal, aí legal. tem sempre um cartaz, assim, um outdoor no meio do caminho, que são os olhos, né? De um doutor, não sei quem, assim, que é um oculista, alguma coisa. E no filme, cara, é bem interessante, porque no livro ele passa essa cena, assim, daquele. É como se fosse um olho que tudo vê ali, né? É ali que acontece a trama mesmo do livro. E no filme eles reproduzem, cara, com maestria essa parte, sabe? Desse outdoor, chama muito atenção no filme. E eles fazem de maneira discreta, não é aquela coisa grotesca, assim, enfim, mas, cara, é muito interessante ver esse filme. Com o Robert Redford no papel de Jay Gatsby, cara. E a estética, tudo igualzinho, assim, te transporta para aquela época. Um belíssimo filme. Vale muito a pena. Quem quiser ver o filme, ler o livro, esse vale a pena. Eu li o livro e vi o filme, cara, porque os dois são muito bons, cara.
Um trabalho Ô, magnífico Morra, ele faz. e fala um pouquinho sobre o último trabalho do Fitzgerald aí, que ele deixou inacabado, 6 capítulos, né? É, Deixou são seis. inacabado aí, que daí a gente. Ele, algum tempo atrás, foi publicado, há uns 10, 15, entre 10, 15 anos atrás, foi publicado esse último Magnata, né? Cara, a história começa bem, assim, mas sabe quando parece assim que ele vem de novo, volta a carga com a mesma fórmula, mas já não funciona, cara. Já, sabe, assim, eu acho que muito provavelmente o Fitzgerald foi um one-hit wonder, assim, sabe, cara? Fez um livro maravilhoso, né? A vida dele foi interessantíssima, foi muito louca. Ele, como personagem, era um cara legal, né? Só que o Suave à Noite eu já não gostei tanto, me parece assim que perde um pouco a força criativa. E o Último Magnata me parece assim que é uma curiosidade histórica. Eu li por curiosidade, mas não lembro muito, não sabe quando você não se dedica ao livro porque ele é inacabado, ele não termina, né? Mas mesmo assim você vê que Sim, falta sim. muito ali, falta muito trabalho, falta burilar, né? Falta, a gente não sabe nem exatamente para onde vai a história, mas uma coisa é certa, é uma repetição da fórmula, né? Enfim, não sei, assim, que essa vida tão agitada que ele teve, talvez ele, né, e essa já era a época desse mercado editorial, né, que já era grande nos Estados Unidos, talvez tinha uma pressão para ele escrever isso, mas quer me parecer que esse livro, na verdade, não era para ser um romance, cara, era mais para ser um roteiro de um filme. Enfim, acho que ele deve ter recebido uma parte para fazer e não teve como terminar, porque acho que a linguagem ia ser mais Uhum. cinematográfica mesmo, me parecia ser mais um script do que qualquer outra coisa, um projeto de script, né? Posso estar redondamente enganado, mas essa é a impressão que eu É, tenho desse livro, sabe? que, que foi como ele acabou, né? No final da carreira ali, ele vai para Hollywood e tenta, né, ganhar vida. Até ganha, né, relativamente. Ele não escreve nenhum grande roteiro, assim, memorável. Escreve alguns anonimamente, inclusive, né, só como coautoria. Mas acaba como roteirista de Hollywood, né? Que era sempre algo vexatório, né, para os grandes romancistas, né, escrever roteiro para o cinema e tal. É, Mas ele vai para salvar as contas ali, ele resolve, ele termina assim, né, escrevendo roteiros. porque eles tiveram uma vida perdulária, né? Eles eram do jet set, né? Na época não tinha jet set, imagina. Estavam sempre na Europa, em festas, convivendo com a alta sociedade, e ele era um perdulário, né, cara? Tem um filme que eu achei muito interessante, que não é do Fitzgerald, mas é aquele Mank, que é uma produção do Netflix, que vale muito a pena ver, assim, é um filme muito bom, esse filme que fala justamente desses roteiristas, entre eles esse Herman Mankiewicz, né, que o apelido dele é Mank, que se Sim, transfere, né, sim. para Hollywood e ele acaba escrevendo o roteiro do Cidadão Kane, né, para Orson Welles. E eu gostei muito desse filme, cara. Para mim, eu acho assim que foi a melhor performance do Gary Oldman até agora, depois do Drácula, né? E aquele vilão do filme do É, especialista, cara, que e trata para desses quem caras quiser que se também, Morra, transferem, mais né? um. Sim, sim. Para quem quiser aprofundar, também tem uma série da Amazon, né? Sobre a vida da Zelda Ah, Fitzgerald tem. do Scott. Tem, viu só? Vampire Readings é cultura, Eu cara, viu? Você que sou, está perdendo, né? sério Que mesmo, não cara? está acompanhando, você deixa de ter essas informações. Tem uma série chamada Z, The Beginning of Everything, né? Zito. Da Amazon. É uma série de 2017, bem do início aí, né? Então, é bem bacana. Conta a história da Zelda, né? E do Scott, assim. Mas é mais focado nela, né? Olha, cara, eu vou É uma assistir sériezinha mesmo. Eu não bacana. sabia disso. Amazon Prime, Olha só. isso. Pessoal, Eu não consigo se achar você nada que, nessa se Amazon, você mas não eu acho que eu assistisse, preciso. se você não assistisse, não participasse dessa live, você não ia ficar sabendo, viu só? Pois Já é. saiu ganhando. Pois é. Pô, legal, cara. Eu vou. E acho que é isso, né? Hoje nós combinamos de fazer uma versão mais pocket, né? Assim, Para não do torturar muito Vampire a nossa Reading. audiência, né? Acho que é Sofremos. é, o que faltou falar, Morra? Acho que é isso, né? Cara, que é um escritor legal pra caramba que tem que ler mesmo. O Grande Gatsby você tem que ler, o caso do Benjamin Button, um curioso caso do Benjamin Button, tem que ler porque é muito legal. Vale muito a pena, é aquele livro que se começa a folhear, daí você não para mais.
quando você vê, você leu, assim, você teve uma grande impressão e depois você vai ler de novo, porque é uma história maravilhosa. Se não quiser ler o livro, veja o filme com o Robert Redford, que é muito, muito, muito bom, porque é uma época legal, assim, sabe? É uma época legal, uma época interessante, e não é só aquela fantasia de melindrosa no carnaval, assim, que a gente tem que recuperar dessa época, cara. É a transformação de uma América, assim, sabe? É os Estados Unidos se assentando, é a grande época dos Estados Unidos, assim. Os Estados Unidos é um país, é legal, né, cara? Porque teve essa época da literatura americana que explodiu, que é muito massa, e depois teve a época do cinema também, que foi muito legal, né? Os anos 60, 70. A cultura americana é legal, sabe? É muito bacana, por mais que a gente veja assim, um certo preconceito, uma certa resistência, que às vezes a gente tem, né? Porque vem da escola, a gente é uma geração que foi educada para ser Sofreu muito com eles, né? a gente é uma geração assim de que veio assim com essa sempre crescente cultura de imperialismo, né? A gente foi educado para pensar isso, né? E não que não seja verdade, ou enfim, na prática não exista, mas eles têm grandes expressões culturais que a gente deve conhecer e não se ater só essa parte talvez mais vulgar da cultura deles, né? Então, é muito legal conhecer, e principalmente que, como brasileiro, assim, todo mundo quer ir, vai para os Estados Unidos e tudo mais. A fila para tirar o visto tá para fevereiro, março do ano que vem para você fazer entrevista. Então, quando você lê esses grandes clássicos americanos, você conhece um pouco da história deles e você aprecia melhor o país. Quando você for para Nova York, lá você vai ter um olhar muito diferente, né? Muito diferente da arte, dos prédios, das coisas acontecendo ali, assim, que são narrados realmente, né? A origem disso é narrada nesse livro, Grande Gatsby, que não mudou muito desde então, né? Não mudou muito, sabe? Basicamente, assim, a gênese dessa sociedade americana moderna, né? E é muito, muito legal ver isso. Então, vale a pena. É literatura da melhor qualidade e é simples, né? Ela flui, ela... Né, Dama? A gente sempre diz isso, né? Que livro bom é livro bem escrito, né? Tá aí, é um livro bem escrito, cara. É uma história cruenta, brutal, contada com uma suavidade, assim, que você vai lendo. Parece que chapada de ansiolíticos, né? Só que é uma história tenebrosa, mas muito, muito legal mesmo, nesse sentido. Muito bem, então. Dessa maneira Damo, encerramos antes de então a encerrar, live de vamos falar hoje, né? sobre o que na próxima live, cara? Vamos falar o que na próxima Oi, live? Vamos falar do Hemingway? Ou será que... boa pergunta. Pô, tu sempre me pergunta isso, assim, eu tô sempre sem, assim, desprevenido, assim. Eu esses dias ainda pensei em alguém aí, quem que eu ia te falar que era legal a gente fazer uma... Ah, você falou Eu acho que o Steinbeck merecia, né, cara? O Steinbeck é um cara que tem Cara, vamos falar do uma... Steinbeck, então. Fantástico, Cara, né? Faltou aí também. Eu vamos sei que falar dos escritores O Hemingway foi um americanos. personagem, mas o Steinbeck também, né? Foi um personagem maravilhoso, humano, assim, e também como escritor, né? Cara Vamos muito falar do legal, muito Steinbeck, versátil, então, né? cara? Vamos comentar? Aí Vamos. tem bastante coisa. A gente Vamos fala lá. desde das viagens dele à Rússia com o Robert Capa, depois da volta, das viagens dele com o famoso cachorro Charlie, e assim por Ele é diante. considerado Dostoiévski americano, né, cara? O John Steinbeck, né? É muito bom, é maravilhoso. Cara, que Cara livro lindo. maravilhoso. Por isso que eu sempre te aperto, Dama, porque você dá as melhores dicas, cara. Porque se dependesse de mim Isso essa aí, história de escolher, a gente não ia ter audiência nenhuma, entendeu? me siga para mais dicas. E aí, assim, quando eu te aperto, sempre vem coisa boa, cara. Vamos falar do Steinbeck, então. Prepara aí para a próxima quarta-feira. Tamo juntão, John então, cara. Steinbeck. Muito bom. Então, Tá pessoal, bom, muito gente? obrigado. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer E coisa. obrigado aí. É.
Damo, acho que eu vou começar a colocar nas legendas ali para a pessoa, sabe, cara? Desculpa qualquer Isso, coisa. já bota ali, né? E hashtag também, É, desculpa um qualquer habeas coisa. corpus, desculpa. Para a Né? pessoa já ir sabendo, assim, que né, pode cair a câmera no meio o cenário, o chroma key pode cair, Acontece. assim, sabe, em cima do Isso, apresentador. aquele, igual o desembargador lá que cai. É, não é, viu, gente? Aqui, ó, isso é verdade, né? Ó, que os livros estão aqui, É, pelo amor de Deus. tá bom. Aqui não tem fake Aqui news. não, né, Damo? Então, beleza. Valeu, gente. Damo, muito Um obrigado aí, abração, boa cara. noite. Obrigado à nossa audiência. Muito obrigado a todos pela companhia. Uma boa noite. Até semana que vem, quando a gente vai falar com o Johnny Steinbach. Eu sempre pressiono o Damo, sempre que o Damo só funciona sob pressão, cara. Porque se deixar para escolher, demora. Então, assim, ele tem esses rompantes, assim, sabe? De excelentes ideias. É só, e aí, cara, Do vamos. desespero, do caos surge a estrela bailarina. É o cara que funciona só na pressão mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima live. Obrigado pela companhia. Ó, aqui, ó, hashtag desculpa qualquer coisa, minha irmã. É isso aí. Tamo junto. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito Valeu. Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.